Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um papo aqui no canal da Consultoria Digital. Estamos começando mais um episódio do CDcast e hoje nós vamos falar sobre como fazer a gestão de processos para times de marketing. Aqui na Consultoria Digital a gente tem um time gigante e a gente precisa de ter muita organização para que os processos fluam como um todo. E é por isso que eu trouxe o Vitor Roscani. Ele já trabalha aqui comigo na Consultoria Digital há mais de 6 anos. Ele é formado em publicidade, pós-graduado em gestão empresarial e marketing, e ele é o nosso gerente de processos. Fala aí, Vitor, seja bem-vindo. Oi, Dani, tudo bem? Um prazer aí estar com você. Espero que nossa conversa aí seja bem bacana, que a gente possa discutir bastante coisa aí que a gente faz no nosso dia a dia. Com certeza, vai ser um papo bem enriquecedor aí pra galera, porque é aquilo, às vezes, quem tá assistindo a gente, que pode ser agência, mas também pode ser uma pessoa que tem um time de marketing aí interno, às vezes as coisas não estão fluindo tão bem, a produtividade às vezes parece que está baixa, e o motivo disso é porque talvez o seu processo não esteja tão alinhado quanto você pensa, e hoje a gente vai falar sobre esse assunto aqui para você poder entender aí melhor como você pode melhorar os seus processos e aumentar a performance do seu time, que esse é o objetivo aqui nosso, entregar o ouro e fazer quem está ouvindo ter aí um pouquinho mais de performance com a sua equipe. Mas vamos lá, Vitor, para quem, vamos pensar assim, não tem nenhum processo ainda, nunca nem cogitou de ter processos, mas caiu aqui nesse nosso episódio do CDcast. Qual que é a importância de se ter processos para uma empresa? Bom, vamos lá. A gestão de processos ela é essencial para uma empresa, essencialmente em um mundo que cada vez está mais competitivo, né? Então, se você tem um processo, você tem uma organização de processo, a sua empresa vai sair na frente, né? Então, a gestão de processos ela permite que você elimine gargalos, melhore a qualidade do seu entregável, ela aumente a produtividade dos seus colaboradores, dos seus profissionais, que você tenha processos, isso vai ajudar a ter padronização, né? Não adianta nada você ter uma empresa organizada e tudo mais, mas não ter alguns processos padronizados, algumas demandas padronizadas, né? Claro que tarefas do dia a dia elas vão ser otimizadas, mas é muito bom quando existe a padronização. E o principal de tudo, a redução de custo, né? Se você reduz o custo, todo mundo vai sair feliz, seu chefe, seu CEO, seu gerente, todo mundo vai se dar bem reduzindo o custo, e o processo ele ajuda nisso, tá? Perfeito. Show. E aí, pensa, beleza, a gente falou que esses são os benefícios para a empresa, como todo, até você falou alguns benefícios aí para os gestores, mas principalmente para quem lidera, para quem está ali na linha de frente, né, os líderes, os gestores, às vezes diretores, eles também têm benefícios quando, né, a gente implanta ali. Quando a gente pensa pro lado de gestão, quais são os principais benefícios ali que tem, que se ganha quando a gente começa a aplicar processos no nosso dia a dia? Ter uma visão clara da operação da empresa, né? Quando você tem um processo bem definido, você tem processos muito bem definidos, a liderança como um todo ela consegue ter uma visão clara da operação. E isso permite que os gestores identifiquem pontos de melhoria, possíveis gargalos, além de ajudar os gestores aí a definir metas claras e o principal que é acompanhar a produtividade dos seus colaboradores. Então, Sim. é muito importante que os gestores monitorem, acompanhem os seus processos, os processos gerais da empresa e monitorem a performance aí dos seus colaboradores. Sim, até uma forma de se antecipar alguns problemas, né? Quando algum indicador Exatamente. vai baixando, a coisa não tá fluindo bem, ter o processo ali ajuda a ter essa mensuração na ponta do laço, mas daqui a pouco a gente entra nos indicadores aí, não vamos antecipar demais não, porque isso é uma pergunta que eu quero te fazer aí, pra gente passar pra galera. Mas pensando então, beleza, a galera já entendeu qual que é a importância de você ter os processos que vão ter vários ganhos aí. Mas por onde que eu começo? Assim, Vitor, eu tenho uma equipe aqui, estamos fazendo as nossas entregas, etc. Mas eu não tenho nada desenhado, eu não tenho nenhum processo, nenhum playbook, eu não tenho nada. Por onde que eu começo? Bom, eu falo que existe um processo para criar um processo. Então, é um passo a passo que você faz, que você vai gerar, vai chegar no final e vai ter um processo muito bem desenhado, monitorado. Então, a primeira etapa
que eu costumo fazer aqui na consultoria com o nosso time é se planejar. Então, antes de qualquer coisa, antes de você começar a mapear, revisar e tudo mais, se planeje. Faça uma reunião com os responsáveis do processo, pergunte para eles o que eles querem, qual que é o tamanho do processo, o que eles desejam, o que precisa ser implementado, o que é obrigado a ter no processo. Então, se planeje, documente essa reunião para ficar mais fácil depois, né? Então, seguindo o processo, você vai mapear o processo como um todo, ou seja, você vai desenhar. E para isso você pode usar a técnica BPMN, que é Business Process Model and Notation, tá? É uma técnica que você vai colocar cada etapa num quadradinho, vamos dizer assim, e você vai colocar umas setinhas. Então, vamos lá. Etapa de criação de conteúdo, por exemplo. Tem ali criar pauta, é uma etapa. Enviar pauta para o cliente, é outra etapa que outra pessoa vai executar. Redação, vai escrever o texto, outra etapa. Revisão, São enviar o todas as texto para o ações ali, cliente. né, São que todas as ações. acontecem, vai colocando ali para entender como que elas se conversam. Exatamente, exatamente. Então, você precisa colocar tudo no quadradinho e você tem ali outras técnicas, né, do triângulo, da bolinha, que é o início e o fim. Enfim, depois dá uma estudada nisso, que isso aí revoluciona empresas. Isso aí faz você identificar, vai deixar mais claro tudo o que acontece na sua operação. Tá? Feito o mapeamento, você vai revisar e redesenhar o processo. Então, você vai se juntar com os responsáveis os responsáveis do processo e você vai analisar, vai perguntar para eles o que eles acharam e quais que são os pontos de melhorias que pode ser feito nesse desenho. Revisou, redesenhou, aí sim você parte para o teste. Testa Perfeito. com o setor, testa com uma equipe em particular, testa com um profissional que seja, mas Um testa antes de projeto. qualquer coisa. Exatamente. Né? Então, antes de qualquer coisa, teste. Testou, validou, todo mundo concordou com que o processo funcionou, aí sim você parte para implementação. Implemente, deixa o processo rodar bonito, rodou legal, aí você vai comunicar o time. Comunique todo mundo que vai fazer parte do processo, da pessoa, da gestão até, vamos dizer, o estagiário, por exemplo, que vai executar alguma etapa. Tá? Então, comunique todo, deixa todo mundo ciente que você está implementando, que a partir de agora esse processo ele vai ser realizado para sempre. Tá? E até tem que treinar as pessoas também para executar esse novo processo, né? Exatamente. Tem que ter toda essa etapa aí, senão o pessoal recebe às vezes a instrução, mas não recebeu o treinamento e tem um grande degrau entre receber o processo e executar ele da forma correta, né? Exatamente. O treinamento, eu falo que antes de qualquer coisa, você precisa deixar todo mundo ciente de como que funciona o processo. E é aí que parte a próxima etapa, que seria a documentação do processo. Né? É a partir de agora que você vai colocar em detalhes cada etapa. Então, por exemplo, criação de pauta. Como que funciona a criação? O que você vai fazer para criar uma pauta? Você vai detalhar essa etapa e aí você vai fazendo o documento. Normalmente fica um documento bem grande, porque você tem que explicar, vai colocar links, vai fazer vídeos e tudo mais para deixar isso claro, para quando o profissional pegar esse documento e falar, ó, é só seguir essas etapas que vai dar certo. Acabou. Uhum. É isso. Ou seja, o Tá? grande ganho é porque tem muita gente que acha que documentar é perda de tempo. Só que na Exato. verdade é aquilo, né? Tem os benefícios, né? Por exemplo, tem que falar, vai passar para a equipe. A equipe pode assistir um vídeo, seguir um passo a passo, ver um documento ali num PDF, mas se ela tiver tudo certinho, ela consegue rapidamente entender que é passo 1, 2, 3, 4, finalizou, tá tudo dentro do novo processo. Agora, quando não tem, aí é o negócio. Tem que toda hora ficar o quê? Alguém parando para treinar a pessoa no verbal ali, ficar treinando, mostrando como é que faz, etc. Só que aquilo, toda vez que entra um colaborador novo, tem que alguém parar para ministrar esse treinamento. Se ele tá gravado, enfim, tá documentado,
já antecipa várias etapas e a pessoa pode ler ou assistir e tocar sozinha, né? Exatamente. Até uma coisa que nós fizemos aqui na consultoria recentemente é quando um profissional entra, já está tudo gravado. Então, ao invés de a gente ficar perdendo tempo naquelas reuniões que o líder faz, que não tem padronização das informações, a gente resolveu gravar alguns vídeos explicativos relacionados àquele processo. Então, assim, está tudo padronizado. Quando entra um profissional novo, ele vai receber a mesma informação que um profissional que daqui a um ano vai receber. Claro que pequenas modificações vão acontecer, o processo ele nunca é fixo, a gente sempre está Uhum. ali revisando, monitorando o processo para fazer melhorias, mas ali a gente resolveu fazer esse vídeo para facilitar o nosso dia a dia, para Sim, facilitar o conhecimento do novo profissional. Né? Ele vai conseguir, sempre que ele tiver alguma dúvida, ele pode recorrer o vídeo, que vai estar ali padronizado bonitinho a informação. Nunca sim. vai ser diferente, Sim, e né? até um ponto, né, que às vezes o pessoal fala, mas tem que ser perfeito, não sei o quê. Algumas dicas, né, que, vai lá, Vitor, se eu falar besteira, você me corrige aí, mas, por exemplo, um ponto que eu acho que é primordial, às vezes a pessoa fala, mas eu não sei como criar um processo novo. Primeiro, você não precisa criar um processo novo, já existe um processo rodando. Se você entrega um produto ou um serviço, já existe algum processo sendo executado ali. Talvez você só não parou para colocar nos quadradinhos aí que o Vitor comentou, para ficar claro, assim, tipo, esse é o passo 2, passo 3. Então você pode começar documentando o que já existe, e aí onde você percebe que não tá legal, aí você vem e propõe uma nova versão daquela etapa ali como um todo. Então não precisa recriar tudo do zero. Você pode pegar o que já existe e melhorar um ponto específico. E também quando a gente fala de documentar, às vezes gravar um vídeo, alguma coisa, muitas das vezes a pessoa fala, mas vou ter que preparar um PowerPoint, um material, não sei o quê. Muitas das vezes você não precisa preparar, é legal se você tiver isso, mas se você não preparar tudo isso, mas você vai treinar um próximo colaborador que vai entrar na sua empresa. Você já vai parar para falar com ele 1 hora para explicar um processo. Grava essa reunião, porque ela já vai ser vamos dizer, um primeiro treinamento, mesmo que não perfeito, do jeito que algumas pessoas adorariam ter, mas você já vai ter um processo gravado, você explicando para um outro colaborador o que está acontecendo, ali, o que você está treinando ele, e já fica salvo para um próximo. Então, já te poupa no próximo 1 hora de reunião. Ó, já ganhamos 1 hora no dia aí, já Exatamente. otimizou. Exatamente. São pequenas ações que você vai fazer no dia a dia que você fala, meu, se eu gravar isso aqui, se eu documentar isso aqui, pode servir para uma outra coisa muito maior, né? Sim, Então, preste atenção em algumas atividades que você costuma fazer no seu dia a dia, que pode ser fundamental. Às vezes você já está otimizando o seu tempo para uma tarefa futura. sim, e até Tá? um ponto que eu também vejo assim, né, que às vezes as pessoas falam, mas flui tão bem. Mas às vezes flui tão bem porque tem uma pessoa que sabe o processo na cabeça dela muito bem. Só que no dia Exato. que essa pessoa tirar férias ou qualquer coisa do tipo, a pessoa sai, aí que você percebe que ninguém sabe como o processo funciona. E se está Exato. documentado, meio que, entre aspas, resolvemos o problema um pouco. Porque está documentado pelo menos, né? Exatamente. Perfeito. E assim, indo para a última etapa, né, dessas etapazinhas que eu comentei anteriormente, Aham. é a parte do monitoramento. O monitoramento ele nunca vai parar de existir. Você sempre vai precisar monitorar para ver se está dando certo, o que não está dando certo, para redesenhar o processo, como o Dani falou, que alguns processos já existem. É nessa hora, é através do monitoramento que você vai fazer essa etapa. Né? Você vai monitorar com a sua equipe. Essa etapa está dando certo? Faz sentido ter essa etapa hoje em dia? Essa etapa não está gastando muito tempo da nossa equipe? Vamos repensar. Marca uma reunião com quem precisa ser, quem é o responsável do processo, o líder do setor, enfim, a pessoa que estiver aí na frente. E Uhum. alinhe com ela tudo que precisa ser revisto. Né? Então, esse monitoramento ele nunca vai parar de existir. Vai passar anos e anos, você sempre vai estar ali, alguma pessoa vai estar ali, monitorando, validando e redesenhando. Uhum. Tá? Aí, pegando esse gancho aí, você falou, tem que monitorar, perfeito. Só que aquilo, é, quando a gente então vai desenhar um processo,
a gente precisa também definir quais são os indicadores que nos mostram que aquilo está funcionando, né? A gente tem que ter algum número, alguma coisa ali, porque não pode ser uma coisa empírica. Ah, eu acho que tá legal. O acho não serve, tem que ter uma forma de mensurar se tá melhor do que antes com aquele processo novo. Que tipo de indicadores a gente pode colocar num processo ali para saber que, pô, melhorou, tá funcionando? Que tipo de indicadores normalmente a gente usa quando a gente está criando um processo? Bom, vamos lá. Eu costumo analisar, em média, seis indicadores principais. Claro que para sua empresa pode ter outros, mas eu costumo analisar tempo de processo, quanto tempo aquele processo está levando para ser executado. É um processo, sei lá, que dura uma semana, é um processo que dura um dia, um processo que dura horas. Você precisa analisar esse tempo. Tá? É através dele que você vai ver outro indicador que é produtividade. Os profissionais, os colaboradores estão performando com aquele processo? Eles estão cumprindo, por exemplo, esses 7 dias do processo? Ou não, eles estão demorando 8 dias? Se eles estiverem demorando 8 dias, algo está errado. Alguém não está cumprindo o processo. Ou alguém está tendo dificuldade em alguma etapa do processo. Então, outro indicador, produtividade. Então, analise isso com a liderança precisa analisar essa parte de produtividade, né? A gestão precisa ter um monitoramento também dessa parte. Outro indicador é a taxa de retrabalho. O processo está tendo muito retrabalho? Alguma etapa do processo está voltando muito para ajuste, por exemplo? Vamos dar o exemplo da pauta novamente. Criou a pauta, só que toda hora está voltando. Por que ela está voltando? O profissional que está criando a pauta não está fazendo da forma correta? Está tendo alguma dificuldade? Precisa de treinamento? Ou o processo realmente da etapa está errado? Precisa ser revisto. Então, outro indicador, taxa de retrabalho. Satisfação do cliente. O cliente tem reclamado do tempo do envio? Às vezes o processo está muito longo. Às vezes o cliente só vai receber a pauta daqui 3, 4 dias, sendo que, na verdade, deveria ser em 2 ou em um dia após a criação. Então, isso é outro indicador. Tempo de envio e a qualidade. A qualidade da pauta está boa? Todo mundo tá tendo uma padronização das pautas? Então, também outro indicador fundamental aí no dia a dia da liderança para analisar. E por último, que eu acho que é o principal, seria o custo operacional. Quanto custa aquele processo, do início ao fim? O custo está muito alto. Se a gente tirar uma etapa, a gente consegue reduzir o custo? Se a gente adicionar, melhora o processo, mas vai aumentar o custo. Faz sentido isso para a gente? Vale a pena ainda? Vai ser Vale a pena, lucrativo? hein? Exatamente. Então, esse eu acho que é o principal. Acho que isso a gente aqui faz com maestria, a gente analisa tudo com excelência. Sim, e até um ponto, né, para quem não pegou, né? Ah, como é que, né? Vamos lá, como é que a gente pode fazer esse cálculo aí para saber o custo? Como que hoje você faz para saber, porque você deu o exemplo de produzir uma pauta. Como que a gente sabe o quanto custou essa pauta para ser produzida aqui dentro? Bom, primeira coisa que eu vou analisar é o tempo de cada etapa. Quanto tempo demora para criar uma pauta? É 30 minutos? Beleza, então esse é o tempo médio que a gente vai colocar no custo. Beleza. Feito isso, eu vou analisar o valor hora de cada colaborador. Então eu vou pegar um analista pleno, o valor hora dele é R$ 30. Beleza, então eu vou fazer uns cálculos ali que vai chegar no custo operacional. O analista, ele não está demorando 30 minutos, ele está demorando 45, ou seja, já passou o valor que a gente determinou. Então a gente sempre, através desse monitoramento de produtividade, monitoramento do tempo de processo, taxa de retrabalho, a taxa de retrabalho faz aumentar o custo operacional. Então é Sim. outra coisa que fundamental para a gente ficar sempre de olho, tá? E aquilo, né? Quando detectou, vamos dizer, esses pontos fora do planejado aí, do previsto, treinamento, revisão,
Tem que atuar em cima daquilo, não achar nossa, né, que às vezes alguém pode estar pensando, então eu vou ter que trocar o colaborador. Não, você pode simplesmente treinar mais ele, porque às vezes pode ser que o processo a pessoa não compreendeu 100% ou ela tá pulando uma etapazinha ali que era muito importante, por isso que tá dando retrabalho. Então, são pegar e ter o processo documentado ajuda você a chegar na pessoa depois e falar, ó, para fazer nesse tempo, no custo esperado, do jeito que a empresa vendeu para o cliente, né, que tem o custo de venda depois, se você seguir assim, dá certo. Se você não seguir assim, olha o problema que a gente está tendo e vamos trabalhar para melhorar. Exatamente. Sempre faz um comparativo. Quanto que você vende para o cliente e quanto que hoje a operação tá realizando. Se o custo da operação tiver maior do que você vende para o cliente, tem algo errado. Sim, você está tendo prejuízo. Está tendo prejuízo. Então, tenta sempre reduzir o seu tempo. Aí, para reduzir o tempo, o que você precisa fazer? Treinar. Treine, investe no seu colaborador, dê cursos, dê treinamentos, incentive ele a buscar conhecimentos justamente para reduzir esse custo. Acho que o custo operacional é uma coisa que a gente algumas empresas assim não levam tanto em consideração, mas a hora que você colocar na ponta do lápis, você vai se surpreender. Sim. E às vezes assim, né? Por que algumas não colocam na ponta do lápis? Porque às vezes tem vários projetos que dão um bom lucro e escondem, omitem aqueles que não dão lucro. Mas é quando você vê projeto por projeto, você vai ver que às vezes você tem 20, 30% dos seus projetos que não dão lucro e o restante é o que dá um lucro legal. Às vezes faz até mais sentido você não ter esses projetos que dão prejuízo do que continuar com eles ali. Então, pode chegar nesse ponto, dependendo do tamanho ali do prejuízo. E, obviamente, às vezes é uma coisa de pequenos ajustes, você ajusta e você ainda vai ter mais lucro ainda entrando ali, ficando no seu caixa. Então, é um pontinho ali que às vezes pode ser até você melhorar o processo, melhora a sua lucratividade. Ó. Então, ó, vai direto no caixa da empresa, bem importante. Exatamente. Fundamental Fantástico. aí esse Sim. indicador. E beleza, você falou do indicador aí, beleza, você falou de 6 indicadores, né? Você fez a conta certa aí. Mas como é que a gente faz para acompanhar isso aí, monitorar? É por software? Olhando? O que que a gente faz para fazer esse acompanhamento, mas de uma forma eficiente, precisa? Bom, hoje na consultoria a gente tem diversas planilhas de produtividade. Então, a gente acompanha hoje a média de tempo semanal, a média de tempo mensal, quem está performando mais, quem não está performando, o que fazer com esse profissional que não está performando. Então, nós temos uma planilha hoje focada através de um sistema de gestão de projetos que dá esses indicadores. Então, a gente utiliza uma ferramenta que chama eKite, uma ferramenta de gestão de projetos, e através dessa ferramenta, os profissionais realizam apontamentos. Quanto tempo eu demorei para realizar uma etapa? Ele vai lá, marca, bonitinho, demorei meia hora. Beleza, tá ali apontado meia hora. Quando eu for fazer uma análise semanal ou mensal, o sistema já vai me dar uma média daquele profissional. O que eu faço? Eu vou e analiso o custo operacional de cada projeto. Esse projeto tá com um tempo acima da média, não está interessante. Vamos fazer alguma ação para melhorar o tempo médio. Então, temos todo esse monitoramento. Nós temos hoje o Dash de custo operacional, né? Então, a gente sabe exatamente todos os projetos que dão prejuízo, todos os projetos que dão lucro, o que a gente faz com esses projetos que não estão tão interessantes. Então, a gente já está aí de olho em tudo isso que está acompanhando. Nós realizamos o NPS com o cliente, quando aquele indicador de satisfação do cliente. Então, hoje a gente faz aí mensalmente um NPS com o cliente, onde o CS ele realiza essa ação junto com o cliente. Fazemos reuniões semanais para discutir a performance dos profissionais. Nós sabemos exatamente quanto tempo cada profissional gasta em cada etapa do processo, por causa da nossa ferramenta de gestão. Sem as ferramentas de gestão, acho que
a nossa vida aqui estaria em pânico, estaria no caos, que é através delas que a gente sabe tudo que está acontecendo. Sim, é Né? aquilo. Quanto mais informação a gente tiver para tomada de decisão, melhor. Porque às vezes, né, quando a gente tá no escuro, não tem dados, a gente toma decisões no achismo. Só que aquilo, nem sempre o achismo tá certo, né? E na maioria das vezes não está. Então, quando a gente tem ali os indicadores, software, né? Por exemplo, né? A gente tem o eKite, mas também a gente se utiliza do Power BI, né? Para extrair algumas Power informações. Tem BI. outros dashboards ali diretamente no Power BI. Enfim, não é só. A gente não monitora só os dados do SEO, do marketing digital ali dos nossos clientes. A gente monitora a nossa equipe internamente para poder tomar a decisão do que está faltando ali, esses softwares, dashboards e o famoso Excel, né? Que o Excel nunca pode faltar ali, ajuda a gente bastante. Exatamente. Então, Sim. são ferramentas do dia a dia que a gente utiliza que acaba otimizando o nosso tempo. Né? Outra ferramenta que a gente utiliza, na verdade, não acaba sendo uma ferramenta, mas é uma ação que a gente faz que é definir metas de produtividade. Né? Então, a gente define metas semanais, metas mensais, e através dessas metas, nós sabemos como que está também a performance dos profissionais. Então, a gente Sim. até acaba, às vezes, recompensando os profissionais, bonificando ele de alguma forma, às vezes nem em dinheiro, nem precisa ser em dinheiro, mas bonificando com alguma folga, algum voucher, algum reconhecimento interno. Então, a gente acaba também fazendo essa ação de bonificação. Sim, que é aquilo, né? Quando a gente comunica onde que a gente quer que as pessoas cheguem, elas vão trabalhar para isso. Ainda mais se tiver algum tipo de recompensa por chegar lá, melhor ainda, né? Que a pessoa vê mais motivo ainda para bater essa meta. Beleza, mas aí pensando, né? Já entendemos aí que então a gente tem que desenhar um processo, a gente vai ter lá os nossos indicadores, usar esses softwares aí que são só alguns exemplos. Você pode ter um outro software que faça muito mais sentido para sua realidade, né? Quem está assistindo a gente. Mas assim, desde que a gente começou a aplicar os processos, né, com mais afinco aqui na CD, o que você enxerga que foram os principais desafios na nossa jornada? Assim, o que a gente viu que, putz, isso aqui foi desafiador, a gente teve que reinventar a roda, ali, se superar? Olha, eu acho que a resistência a mudanças. Uhum, Eu acho que as pessoas são bem resistentes às mudanças, porque elas normalmente elas estão acostumadas com aquele processo, com aquela ferramenta. Quando você implementa uma ferramenta nova, você fala até a pessoa se acostumar com aquela ferramenta ou com um processo novo. Então, acho que a resistência a mudanças, acho que é o principal desafio hoje aqui na consultoria, e para isso os líderes precisam contribuir na implementação do processo, uhum, implementação da ferramenta. Então, os líderes precisam engajar nessa implementação. Tá? sim, Outro desafio é a falta de entendimento. As pessoas precisam entender o processo 100%. Se elas não entenderem o processo, a gente precisa gastar um tempo para a galera entender. Né? Então, a gente precisa fazer treinamentos, o máximo de treinamentos possível no nosso dia a dia, para a galera engajar nesse novo processo. Então, esse é um desafio até importante que a gente costuma fazer aí com uma certa frequência. Né? uhum, Outro desafio é a falhas na execução. Tá? Acho que quando um processo novo é implementado, falhas vão acontecer. É normal. Só que para isso a gente precisa minimizar essas falhas. Como a gente uhum, faz? A gente monitora, a gente documenta, como a gente já falou anteriormente. Só que o monitoramento, até mesmo da liderança, ela é fundamental. É através da liderança que a gente vai conseguir acompanhar tudo que está dando certo e tudo que está dando errado, tá? Então, assim, incentive a sua gestão, a sua liderança a ficar de olho em tudo, em todas as falhas que aqueles profissionais, aqueles colaboradores estão
fazendo em relação a determinado processo. Tá? Outro desafio que eu imagino aqui é a adaptação a mudanças. Nós temos a resistência a mudanças. A Aham. pessoa resistiu, mas a gente conseguiu engajar ela. Agora a gente precisa de um tempo para o profissional engajar, a se adaptar, perdão. Não é do dia pra noite que ela vai estar 100% no novo processo, né? Não, não, exige muito treinamento, monitoramento. Então você vê que os desafios estão conectados, né? A adaptação ela vai precisar de entendimento, ela vai ter falhas na execução, a pessoa vai ser resistente, mas uma hora ela vai conseguir se adaptar e para isso, como eu falei já diversas vezes, monitoramento. Como eu falei lá no início, a gente vai ouvir bastante vezes falar sobre monitoramento. E está aqui, né? Falando Sim. diversas vezes que o monitoramento é fundamental no processo de criação de processo. Sim, é aquilo, né? O que é monitorado pode ser melhorado, né? Se não tiver monitoramento, não tem o que melhorar, porque você não sabe nem o que tá ruim, né? Exatamente. Aí é um gargalo gigantesco aí que fica, né? Um gap pra gente poder cobrir. E Exatamente. pensando, beleza, a gente tem todos esses desafios e tudo mais, mas é aquilo, botamos a galera pra executar, o processo tá documentadinho e tudo mais. Como que a gente, vamos dizer, primeiro, a gente consegue garantir que o processo vai ser executado? Ou realmente tem que assumir que vão ter falhas? Como que você vê essa questão de aumentar a garantia da entrega daquele processo? Falhas vão acontecer. É normal, é humano errar. Só que para isso a gente precisa minimizar esses erros. Como que a gente Boa. minimiza esses erros? Documentando o processo, deixando claro o passo a passo na execução daquele processo. Como eu falei lá anteriormente, você precisa detalhar tudo que você vai fazer. Então, deixar links disponíveis, dar, assim, entregar de mão beijada como que fazer. O processo não Tá? pode ser interpretado, ele tem que ser claro. Você leu e entendeu. Exatamente. Não cabe interpretações diferentes. Exatamente. E para isso você pode gravar vídeos. Não é só a parte escrita. O vídeo também ajuda. O vídeo até em algumas situações é até melhor, porque tem às vezes muita coisa técnica daquele processo. Então faz o videozinho lá bonitinho, perca entre aspas um tempo fazendo isso, tá? Sim. Quer dizer, é um software, né, que tem que ensinar outra pessoa a mexer. E, putz, como é que você vai ficar? Exato, Não que não dê para documentar por escrito, mas o por escrito às vezes é muito mais trabalhoso tirar print, a cada exato, botão que clica, etc. Agora, se você grava um videozinho rapidinho, uma coisa que realmente leva 2 minutos para fazer, são 2 minutos para gravar o vídeo. Não precisa de 2 dias para documentar com prints, explicações e tudo mais. É bem mais prático, né? exatamente, exatamente. Outra forma de garantia, né, ou minimizar a falha é o Uhum. treinamento. Né? Como eu falei, as pessoas precisam entender 100% daquele processo. Então, eu acho que assim é melhor a gente gastar um tempo e até mesmo dinheiro no início do processo, que depois a empresa pode ter um prejuízo. Né? Às vezes a pessoa pode falhar num processo de uma forma grave que pode ocorrer aí o cancelamento de um cliente. Então é melhor a gente gastar tempo e dinheiro no início, deixar todo mundo alinhado, deixar todo mundo na mesma página, do que depois no futuro aí ter um prejuízo financeiro, uma perca de um colaborador também. Enfim, então treine todo mundo, deixe todo mundo aí na mesma página. Uhum. E Oi. pode ir, não, continua, que eu tenho veio uma pergunta aqui agora que me veio aqui. Pode fazer, pode fazer. Você falou aí, né, dessas formas a gente garantir o processo, né? Uhum. Mas quem que é responsável por implantar os novos processos? Eu tenho que ter, vamos para alguém que está assistindo a gente aí que tem a sua equipe de marketing ali, mas fala, putz, mas eu não tenho um gerente de processos aqui na minha empresa. Eu vou ter que contratar um gerente de processos para ele fazer a coisa acontecer aqui? Então eu queria que você falasse mais disso aí.
Não precisa ter um gerente de processos. Eu acho que é importante você ter uma pessoa focada só nisso. Eu acho que quando você tem uma pessoa focada 100% em processos, as coisas começam a sair do papel com mais facilidade, Uhum. né? A pessoa, o gerente de processos, o coordenador, o analista de processos, ele vai estar ali, o dia a dia dele vai ser analisar, revisar, monitorar, documentar. Então, é uma pessoa focada nisso. Mas você não precisa ter uma pessoa 100% focada nisso. Às vezes você pode pegar o seu líder de setor, ou você mesmo, se você não tiver, se você for uma pequena empresa, ainda não tiver profissionais de liderança e tudo mais, você mesmo pode sentar aí com o seu sócio, com alguém da sua empresa e começar a seguir aquelas etapazinhas. Eu acho que o dia a dia, eu sei que é corrido, mas a gente precisa parar um pouco para olhar para a nossa empresa, para olhar para os processos que vão fazer ela crescer. Os processos já ajudam as empresas a crescerem. Então, Sim. você mesmo pode fazer, o seu líder pode fazer, o seu líder às vezes pode pegar aí os seus colaboradores e fazer algumas reuniões para entender, para melhorar. Então, não precisa ter 100% assim, uma pessoa focada nisso. A própria liderança, ou você mesmo pode implementar isso. Perfeito. E assim, né, uma coisa também que a gente falou muito aqui dos processos internos, né, que acho que é a grande parte do que a gente faz aqui, para nós é tudo interno, ou seja, também dentro do grupo Du, que a gente também tem muitos processos que se lidam com outras empresas aqui do grupo, e aí é o que me veio um outro ponto. Essa documentação, vamos dizer, criação dos processos aí, também serve para a gente aprimorar a nossa comunicação, ou seja, a qualidade do que a gente faz com os fornecedores também, né? Não precisa ser só interno. Não, não, mapeamento, a implementação pode melhorar tudo, né? Interno, externo, como eu falei, a gente precisa do cliente para também entender como que está o interno, mas também nós queremos entender como está o externo, né? Então, Sim. é fundamental ter essa visão aí 360, olhar para tudo que é lado, tá? Sim, porque aquilo, né, às vezes vai chegar um fornecedor novo, mas você já tem um processo desenhado, você só entrega ele o processo, pode também até Exato. dar um treinamento se for o caso, mas o legal é que esse novo fornecedor já vai entregar na mesma qualidade ou da mesma forma que o fornecedor anterior, fazendo com que a sua empresa não corra o risco de patinar, de cair qualidade, enfim, então é uma coisa que também dá para se olhar com parceiros, fornecedores, é um ponto bem importante da gente trazer para a mesa aí. Não adianta. É muito importante olhar para dentro, mas também os parceiros são um pilar aí importante. Com certeza. Aí, Vitor, Oi. não, termina aí que eu vou fazer uma pergunta aqui que vai fugir Não, do tema só agora. finalizando aí algumas formas de minimizar as falhas. Aham. Acho que um dos é o monitoramento, novamente, e feedback. Eu acho que se você pedir feedbacks para aquelas pessoas que estão no dia a dia daquele processo, às vezes esquece um pouco o líder, vai para a pessoa que está executando diariamente aquilo lá. Pergunta para ele o que ele está achando. Pergunta para ele o que pode ser melhorado. Acho que esse feedback aí, querendo ou não, acho que é um dos mais importantes. Que é através dele que você vai conseguir otimizar ainda mais. Porque o líder, às vezes, ele tem uma visão ali de cima. Sim, O colaborador, não, ele está. O analista, ele está ali no meio, ele sabe o que acontece, quais são os problemas, as falhas, ele que está errando, ele que está acertando. Então, peça esse feedback. E por último, aí para finalizar essa parte, o reconhecimento. Reconheça aqueles colaboradores que cumprem todos os processos. Faça aí uma bonificação por isso, como eu falei anteriormente, crie algumas metas e bonifique por isso, engaje todo mundo. Então, reconheça aquelas pessoas que dão o sangue para cumprir os processos. sim, importante, né? Valorizar o que tá dando certo, né? Senão, Exatamente. a pessoa Exatamente. não vê nenhum feedback, aí fica complicado. Inclusive, né, você falou dessa parte de feedback, né? Um lá dos pilares que você trouxe, né? O NPS é um feedback também, só que no caso é do lado do cliente. O cliente vai
nos dizer o quão bom estão os nossos processos. Se a gente está entregando Exato. tudo no prazo, com qualidade, muito provavelmente a resposta lá do seu NPS vai ser boa. Agora, se vier uma nota ruim, uma nota baixa, já indica que provavelmente tem algum processo aí que a gente precisa dar uma melhoradinha ali para melhorar o NPS. Então, monitorem aí constantemente. Isso Mas aí. vamos lá, Victor. Você sabe aqui que, tanto no nosso canal quanto no dia a dia aí da nossa operação, a gente entende que não basta ter só conhecimento, porque o conhecimento sem ação não gera transformação. Para quem está assistindo aqui esse nosso episódio e quer melhorar os seus processos, traz uma dica prática aí, uma coisa que assim, a pessoa vai terminar o nosso episódio aqui, vai deixar um like, vai se inscrever no canal e vai pegar e já vai pegar e colocar em prática. Mão na massa. Papum, o que que você poderia trazer para essas pessoas? Eu acho que a gente pode sentar com a gestão e alinhar. Comece mapeando aqueles processos que você acha mais crítico. Eu acho que, acabando esse vídeo aqui, você vai pegar a sua gestão, meia horinha, eu sei que o tempo é complicado, meia horinha, para definir quais os processos críticos que vocês vão começar a melhorar. Tá? Ou desenhar novos processos. Você vai ver que em pouco tempo você vai conseguir otimizar aquele processo que você nunca imaginou que dava para melhorar. Uhum. Então, sente com o seu gestor, com sua gestão, e comece a mapear. Pega aquele passo a passo que eu apresentei para vocês e começa pela primeira, planejar. Você pegando meia horinha, você vai planejar. Aí depois vocês vão, no decorrer dos dias ou das semanas, que também criar processos não é de um dia para o outro. Exige um tempo. Né? Às vezes pode demorar um mês, 2 meses para implementar um processo. Por quê? Olha. Ele é longo, dependendo do processo. Exige muita conversa. É normal. Tá? Uhum. Acho que é importante a gente começar, se planejar. Sim, e quando começar, né, essa dica aí, que você trouxe eu achei muito importante. Começar por aquilo que causa mais impacto, né? Não começar por aquilo que já tá lindo, maravilhoso, perfeito e flui super bem. Acho que é legal, né, que você falou, pegar aquele processo que vai causar um impacto, seja porque vai minimizar os problemas de qualidade, vai minimizar o retrabalho, vai minimizar o desperdício, vai fazer com que a empresa ganhe mais dinheiro. Ou seja, tem alguns, Exato. pegando aqueles pilares, a gente consegue trazer critérios de priorização, né? Faz muito mais sentido. Exatamente. Ah, tem um tipo de serviço que sempre quando o cliente avalia dá um NPS baixo, ruim. Pô, tá aí já um ótimo lugar para começar a priorizar os processos, porque pode ser que melhorando esse processo, automaticamente a gente vai conseguir ali melhorar a visão do cliente sobre o nosso serviço e tudo vai fluir com uma beleza e os impactos vão vir mais rápido, né? Porque o principal né, que eu sinto assim, documentar os processos não é uma questão meramente burocrática. Os processos eles são documentados, revisados, etc., porque eles causam impacto na empresa. Quando Com eles certeza. causam o impacto, pronto, quer dizer que a gente está no caminho certo. Exatamente. Você vai ver que a sua operação vai começar a fluir de uma forma muito mais natural. Você não vai precisar ficar pedindo para que determinado colaborador faça aquilo. Já vai acontecer naturalmente. Já está ali alinhado, já está treinado, já está sendo monitorado. Então, Sim. é normal isso. Você vai começar a perceber que está dando resultados. Isso aí. Sim, e é aquilo, né? O processo ele não precisa esperar a empresa ficar grande para Não, começar a criar os processos. Se você já abriu a empresa, tem uma pessoa, você que fundou a empresa, já começa a pensar nos processos, porque esse eu acho que é até o melhor momento, sim, porque não tem tantas variáveis. Conforme você vai tendo uma empresa que tem 30, 100, 200, 300 colaboradores, que é agora, por exemplo, o tamanho do grupo do agora, 300 colaboradores quase. Aqui a gente tem um nível de documentação de processos muito mais complexo do que quando era Mas se você já vem do criando e melhorando, são só pequenas atualizações, né?
que vão Sim, acontecendo com o passar do tempo. E quando tiver 300 colaboradores, tá lá ainda o processo rodando, só que numa versão mais atualizada para comportar as 300 pessoas, né? exatamente. É o que nem você falou, é o melhor momento. Os processos vão mudar durante o tempo. Né? É normal ir melhorando e aperfeiçoando, adicionando etapas, porque você sempre quer entregar o melhor. Mas eu acho que o melhor momento mesmo é abriu a empresa, fez tudo que precisa ser feito, vamos olhar para os processos. Como que a gente vai executar determinada tarefa? E mapeia, desenha, faz tudo o que precisa ser feito para começar bem, para não ter problemas no futuro. Fantástico. E aí, então, estamos chegando no fim de mais um CDcast aí. Para você que escutou até aqui, se você ficou com alguma dúvida, quer perguntar aqui para o Vitor, deixa abaixo aqui nos comentários. Pode ser até que a gente grave um segundo episódio para falar mais sobre processo. Então, deixa o seu feedback. Coloca aí o que vocês estão achando desse nosso novo programa e desse tema especificamente aqui que o Vitor veio bater um papo com a gente. Vitor, brigadão aí pelo seu tempo. Obrigado a você, Dani. Foi um prazer aí conversar. Espero que esse segundo podcast aí aconteça. Vamos conversar mais sobre que tem assunto pra caramba para conversar. Sim, então, galera, deixa aí suas dúvidas que a gente traz o Vitor para bater mais um papo com vocês. E quem assistiu até aqui e ainda não deixou o like, esse é o momento, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho porque toda semana eu vou trazer um profissional diferente aqui para a gente bater um papo sobre como que você pode aí melhorar os seus processos, melhorar o seu marketing digital como um todo e fazer a sua empresa aí ser muito mais eficiente, principalmente o seu setor de marketing, que é a nossa especialidade aqui na consultoria digital. E a gente se vê no próximo vídeo ou no próximo bate-papo aqui no nosso canal. Até lá! Mas